Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Educação Física com as professoras mais tops, né, prof? Exato, estamos aí já quase na metade, para lá da metade um pouco, né? Falando quase no aí, finalzinho já passamos aí 50%, estamos na aula 16, seja muito bem-vindo, estudante da mediação. Hoje a gente vai falar de um assunto que é bem legal, né, na educação física, geralmente o jovem gosta, que é sobre as lutas. Sim, sobre as lutas, a gente vai conseguir diferenciar aí o que são artes marciais, o que são lutas, o que não tem a ver com as brigas, já adianto, né, prof? Isso. A gente não quer saber nada de briga, então a gente vai conseguir distinguir aí o que é uma coisa da outra. Eu sou a professora Iris. Professora Elisângela Bernardino. Isso, e agora a gente vai dar início à nossa aula, então acompanha aí o nosso slide para a gente poder já pegar o caminho aí desses conceitos. Então vamos lá? Dá uma olhada aí. Então nossa aula de hoje é uma aula sobre lutas na escola, tá? Eu imagino que você, caríssimo estudante, já tenha vivenciado algo parecido, alguma prática nesse sentido, mas se não vivenciou, é interessante você vivenciar. As lutas, elas trazem alguns conceitos, alguns valores muito interessantes, e aí a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o que são essas lutas através da nossa agenda. O que diz, prof, o nosso primeiro tópico? Então, nós vamos ter aí alguns momentos de conversa. O primeiro vai ser sobre a luta como prática corporal e esportiva. Exatamente. Depois, nós falaremos aí sobre a luta versus arte marcial. Na sequência, nós teremos aí alguns fundamentos básicos dessas lutas. E o que mais, prof? Vamos também falar sobre os benefícios da prática da luta. Isso. Falaremos também lutas versus briga e lutas olímpicas também. O que mais, prof? Nós vamos abordar sobre a luta corporal indígena e vamos falar também da capoeira como luta. Isso, muito bem. Para que a gente consiga trabalhar tudo isso, nós vamos focar aqui em duas habilidades em específico. A primeira delas será reconhecer, tá? Reconhecer os componentes pedagógicos que as lutas podem ensinar nas aulas de educação física escolar. De forma a valorizar, né, as capacidades de evolução física, afetiva e social, correto? E a segunda habilidade, prof. Elisângela? Na segunda, nós vamos comparar os contextos das lutas e brigas, fazendo correta diferenciação entre ambas, assim como reconhecer o valor cultural das lutas, repudiando as brigas. Olha aí, então você já tem uma breve noção aí do que a gente vai estar abordando hoje. E aí a gente começa a perceber alguns questionamentos, né? O primeiro deles qual é o conceito de lutas, né? O que vem a ser a luta? E aí eu já começo a te indagar, caríssimo aluno. Você sabe o que é uma luta propriamente dita? Um outro questionamento que pode surgir aí na sua cabeça é o que difere, né? As lutas de brigas. Como que eu sei que eu estou lutando e como que eu sei que eu estou fazendo parte de uma briga? Esses são questionamentos muito importantes a serem respondidos. Um outro questionamento que pode surgir é se é possível vivenciar aí lutas na escola, né? Eu já antecipo, né? Já venho aqui com a professora Elisângela, mais uma vez aqui, acompanha aqui com a gente. Já falo aqui para você que dá para trabalhar sim lutas, né? Dá para a gente conceituar, tanto é que está dentro dos nossos conteúdos, por ser uma prática corporal, né? Que faz aí parte desse contexto das aulas de educação física, desde o ensino fundamental até mesmo no ensino médio, não é isso, prof? Na verdade, a gente já começa a ver alguma coisa lá na educação infantil, a gente já faz a introdução, né? Isso. Mas aí, de fato, vem como conteúdo a partir do ensino fundamental. E aí é importante também a gente diferenciar que as lutas, ela tá na educação física
física escolar e também está nos nossos jogos. A gente tem lutas aí nos jogos escolares, JOE, o nosso JOE tem também. Então é algo que a gente vivencia para além, né, das aulas de educação física também. Sim, é importante a gente enfatizar essa questão da educação física e das modalidades como um todo, incluindo aí, por exemplo, as lutas, que a educação física ela vem para trazer aí a conceituação, para trazer uma orientação, né? Se você tem como é que fala? Uma intenção de praticar lutas, aí você tem que ir para um treinamento específico, né, porque prof? no caso da educação física escolar, a gente vai no mínimo fazer a experimentação, a vivência, você vai vivenciar, né, os fundamentos, você vai conhecer numa perspectiva pedagógica, mas para fins de rendimento, de escolha, para você praticar ao longo da sua vida, você precisa realmente buscar o local mais específico. Isso é relevante para todas as práticas corporais que a educação física aborda. Então é bom a gente pontuar essa fala, essa questão aí, que a educação física ela vai te trazer aí esse momento de experimentação, de conhecimento, né, do que é básico, do que é interessante, e o maior aprofundamento você pode vir a buscar, né, através de academias específicas, através de dojos específicos, né, para você realizar, no caso aí, as lutas ou espaços específicos para isso, né, sim, prof? Com certeza. Então, tá ótimo. Então, já fizemos aqui uma breve introdução, agora a gente vai voltar de novo para o slide. Acompanhe aí o nosso slide, o que vem. E aí nós temos o primeiro tópico que fala sobre a luta, né, como a prática corporal e esportiva. Quando a gente fala aí dessa prática corporal, a gente lembra que a educação física escolar, ela está ligada aí à nossa cultura corporal de movimento. Além dessa cultura corporal de movimento, a gente percebe aí manifestações corporais, que foi um pouco desse breve introdutório que nós demos aqui sobre as outras práticas, modalidades, vivências. Então, está tudo correlacionado aqui dentro das aulas de educação física. Se falou de movimento, se falou de exercício físico, se falou de cultura corporal de movimento, se falou de corpo, nós estamos falando das aulas de educação física. E aí a gente tem uma possibilidade muito grande de aumentar, né, os nossos conhecimentos, as nossas possibilidades de trabalhos, né, corporais com esse corpo. A gente já conceituou em aulas anteriores o que seria esse corpo e agora esse corpo está em momento de se desenvolver, de experimentar. Quando a gente fala de educação física escolar, a gente fala aí de algumas práticas corporais, né, que estão inseridas nessas aulas. A gente fala aí de jogos, a gente fala de esporte, fala de dança, fala de ginástica e, claro, né, gente, a gente não poderia deixar de falar das lutas, dessas lutas corporais. Certo? Então percebam que todo esse contexto ele está interligado. E aqui, como a gente mencionou agora há pouco, a gente trabalha do infantil, fundamental e perpassando aí pelo ensino médio com práticas corporais do movimento. Tá? Essas práticas estão ligadas aí aos jogos, aos esportes, à dança, à ginástica e, claro, às lutas. Correto? Você quer acrescentar algo, prof? Pode seguir, professor. Então tá bom. E aí, o que a gente começa a entender, então, o que seria essas lutas? Então, gente, a gente percebe que essas lutas são disputas, certo? Em que os oponentes devem ser subjugados, né? Subjugados com o quê, prof? Com técnicas e estratégias que trabalham o quê? Desequilíbrio, a contusão, a imobilização e até mesmo a exclusão, né, de um determinado espaço na combinações de ações de ataque e de defesa, correto? E aí eu volto novamente aqui com a prof. Elisângela para conversar com ela e perguntar da prof. Elisângela se ela já fez alguma prática corporal relacionada à luta ao longo da sua vida. Movimentos de iniciação, algumas atividades específicas que trabalha ali, sim. Mas a prática não. Não, né? Então, assim, nessa conceituação que a gente viu aqui nesse quadro agora há pouco, a gente viu aí que fala de técnicas subjugadas, fala de regras, né? Que fala de trabalho de equilíbrio e desequilíbrio. Então, você já deve
estar idealizando, imaginando aí alguma prática, sei lá, um judô, um karatê, uma capoeira, movimentação de duas pessoas, né? Tentando um desequilibrar o outro, tentando um tirar do espaço do outro, né? Se a gente imaginar, por exemplo, um quadrado aqui, está eu e a prof. Elisângela tentando realizar uma disputa de espaço, né? A gente já pode ter um conceito, uma breve noção, uma introdução, né? Uma breve noção aí do que seria essas lutas, né? Mas é claro, a gente sempre enfatiza que para eu poder tirar desse espaço eu preciso trabalhar com regras. E aí quando a gente trabalha com regras, a gente está falando especificamente das lutas. É o grande norte, são as regras, né, prof? Na verdade, eu creio que entra em toda modalidade esportiva, né? A gente já viu isso na outra aula, né, que a gente falou sobre a questão das regras. Então, esse conceito de esporte, o esporte como um todo, ele vai ter regras. E a luta, a gente vai ter algumas regras, vai ter fundamentos ali, vão ter os fundamentos de ataque, de defesa. E a gente vai ter algumas atividades de movimento corporal, sejam jogos, né? A gente consegue introduzir algumas habilidades que vão ser necessárias na luta. Exato. Então, é sobre isso que a professora Iris estava falando agora, quando ela falou do jogo, né? Que a gente delimita um espaço ali e tem, por exemplo, até o próprio aquele da... Eu esqueci o nome agora, que queda de braço. Queda de braço. A própria queda de braço, né? Então, são alguns jogos, algumas atividades que a gente consegue realizar e já dá introdução aos fundamentos da luta. E a gente consegue aí perceber que essa luta, né, ela vem lá desde a época antiga. Se você pensar aí nos primórdios, né, se você pensar nos homens das cavernas, né, prof, a gente pode imaginar esse ser humano, essa criatura, esse homem, né, lutando pela sobrevivência, seria um fator. Mas ele também pode estar lutando com animais, né, para tentar conseguir uma caça. Ele pode também estar lutando para sobreviver de um modo geral. Então, tem diversos fatores aqui que remontam, né, que falam da luta muito antes do nosso pensamento, né, prof? Sim, com certeza. E quando a gente lembra também desde o período da capoeira. Capoeira é uma discussão, né? É dança, é luta. Isso, fica essa interrogação, então se é dança ou se é luta. Capoeira, dança ou luta, né? Isso. Então tem muito, mas tem alguns fundamentos ali que a gente também consegue trabalhar. Então tem muito essa questão lá no período da colonização, nós já tínhamos lá as atividades de capoeira iniciais. E a gente fala muito bem de cultura através da capoeira, né, prof? Exato. A gente fala muito da cultura através da capoeira. E agora a gente vai conhecer um pouco mais dessas características das lutas. Então acompanha aí no nosso slide. Quais são as características que vêm aí junto com essas informações? Então essa luta, ela se caracteriza, né, por uma regulamentação específica, tá? A fim de punir atitudes de violência e de deslealdade. Então você já consegue perceber aqui que a luta, ela vai punir, ela vai banir, ela vai expulsar quem ousa a se utilizar de violência e de deslealdade, né? Não é aceito isso dentro dessa prática esportiva. E a gente teve casos, inclusive, nos jogos, né? Nos jogos que teve casos que a pessoa nem atacou, né? Que era para atacar, não atacou, e o tempo passou e ela foi desclassificada porque não realizou o ataque dentro do tempo determinado. Então, essa regulamentação ela vai servir tanto para a questão da falta do ataque, né? Como também quando você vai para além, né? Você comete algum caso de violência durante a prática. Você extrapola a questão do respeito, né, prof? Isso. Avançamos mais um pouquinho aqui. Vamos lá. E aí a gente entende que podem ser citados exemplos de luta, né? A gente pode falar aí, por exemplo, de brincadeiras de cabo de guerra e de queda de braço, né? Ou braço de ferro, como mencionou a professora Elisângela. Até mesmo algumas práticas mais complexas, como a gente já mencionou, a capoeira, o judô e o karatê. O que tem de comum, né, caríssimo aluno? Por exemplo, essas três abordagens aí, capoeira, judô e karatê, né? Elas têm aí as suas regras, tem o seu detalhamento, tem aí a sua institucionalização. Então, perceba que elas têm organização, né? E todas elas prezam, né? Se você observar nas suas práticas, todas elas prezam pelo respeito, pelos valores humanos, todas elas, tá? E aí a gente falou ainda agora que essa luta, ela veio aí por diversos motivos. A gente mencionou aí
a questão pela sobrevivência, né? A gente falou também por um amor, né? Então, elas aconteciam por motivo do amor, por disputa de terra, entre classes sociais e como prática esportiva, tá? Então, a gente tem aqui diversos motivos aí para acontecer uma luta, certo? A gente também pode aprofundar um pouco mais para falar que essa luta ela pode ser imprevisível, o final dela pode ser imprevisível. Ela trabalha muito a questão do foco, ela tem um foco em específico, ela trabalha aí a oposição, então eu tenho aí pelo menos 2 participantes aqui que trabalham em oposição, cada um defendendo o seu lado, cada um defendendo aí o seu espaço. Né? Então, a gente trabalhando aí oposição. E elas também têm ações aí que são ações simultâneas. Então, eu tenho aqui 2 personagens que atacam e contra-atacam simultaneamente, por exemplo, tá? Dentro desse slide aí é importante trazer para o estudante também o conceito semântico da palavra luta, né? Porque aí a gente visualiza que a luta, na palavra mesmo, o sentido da palavra, ela pode ter várias representações, né? Então aí nesse slide a gente visualiza muito, né? O que seria o sentido semântico da palavra luta, né? E qual que é o sentido que a gente quer remeter para a aula, né? Porque a gente quer trazer essa luta como uma prática esportiva. Isso. Muito embora tenha outro sentido para ela também. Exatamente. Então a gente puxou um pouco, principalmente aqui no início, né, a historicidade, e a gente chegou aqui na atualidade, qual é o foco dessa luta, certo? Aí chegamos aqui nessa definição do que seria a luta e do que seria artes marciais, né? Então a luta, no caso a luta corporal, ela é um enfrentamento físico direto entre pessoas, certo? Até aí, nada diferente em relação, por exemplo, a brigas, nada diferente em relação às artes marciais. No qual essa luta, né, ela vem por meio de regras que são claramente estipuladas. Então, antes do início dessa luta, tem lá as regras estipuladas, correto? Ela tem importância histórica, a gente já falou dessa questão histórica, dessa questão cultural, desta questão social, tá? E ela aceita aí uma prática contemporânea de condicionamento físico. Então, sim, eu posso me condicionar, eu posso melhorar a minha saúde, eu posso manter um equilíbrio corporal através da luta. Não é isso, prof? Exato. É importante também o estudante visualizar que quando a gente traz esse contexto aí da luta, a gente já consegue identificar. Por exemplo, quando vai ocorrer uma briga entre 2 jovens, eles não vão se combinar, a regra é essa. Não vale puxão de cabelo, não vale rasteira, isso, não funciona. Não vai combinar o que pode, o que não pode. Então ali a gente já consegue ver que é uma situação de briga. Isso. Diferente da luta, né, que vai ter as regras, se você extrapolar você é punido. Então a gente já visualiza a diferença aí. Isso. E agora a arte marcial, né, ela está muito ligada à filosofia de vida, né, de um povo. Ela está muito ligada aí à disciplina, tá? Ela está ligada aí à disciplina. Ela está ligada também à figura de um mestre. Então, você tem aí, por exemplo, um sensei, né? Se a gente imaginar aí um judô, um karatê, por exemplo, você vai ter a figura aí de um mestre, né? Você vai ter uma figura de um professor, né? De uma pessoa a qual ela vai te passar as orientações pertinentes àquela prática, né? No caso aqui da arte marcial. Também tem o que? Opa, eu avancei muito rápido. E também tem aí essa questão da arte da guerra. Então a gente percebe que está muito ligado a isso daqui, ó, ao início, a filosofia de vida de um povo. A gente tem aí, quando a gente fala disso, a gente tem aí como exemplo os gregos, né, de Pancácio, a gente tem os romanos, os gladiadores, nós temos os asiáticos com combates, nós temos aqui a China, né, como representação do berço das artes marciais, né, todas elas, artes marciais, trabalham uma cultura.
a filosofia e a história, tá? Percebam que tudo isso está muito interligado, correto? Quando a gente fala aí de artes marciais, né? Artes marciais milenares. Então, elas desmontam aí de mais de 1000 anos, né? A gente começou ali falando, por exemplo, das lutas, da questão da sobrevivência. Então, isso vai se institucionalizando, vai servindo como defesa de alguns povos, defesa de alguns reinados. Então, a gente já consegue visualizar, por exemplo, a arte marcial nesse contexto. Agora a gente fala um pouquinho sobre os fundamentos básicos dessas lutas, né? Tem luta que a gente assiste e parece assim como se fosse uma espécie de um balé, né? Tem toda uma desenvoltura, tem alguns fundamentos que são apresentados aí. E aí a gente tem alguns fundamentos bem interessantes para expor aqui para você. Nós temos, por exemplo, esse quadro aqui, onde se trabalha, por exemplo, o agarrar. Nesse agarrar, ele tem características de tentar, por exemplo, conseguir pegar, tentar prender, deter, segurar com força. Isso são características, por exemplo, desse agarrar. Mas tem a maneira correta de se agarrar, né? Esse derrubar, como fundamento, ele vem como característica deixar ou fazer cair, né, o oponente, ser derrubado. O cair propriamente dito, né, a característica dele seria tombar, descer sobre a terra. Então, o objetivo é fazer com que o opositor venha ao solo. Aí tem alguns movimentos em que esse opositor vai ter que bater as costas, né, e para poder valer ponto. Então, tudo isso está nesse contexto. Trabalha-se também como fundamento o desequilíbrio, né? Esse desequilíbrio seria desestabilizar, fazer perder, né, esse equilíbrio. Imobilizar, a gente tem aí impedir que o oponente ele se mova, procurar prendê-lo. O bater, dar pancadas ou dar golpes, mas esse pancadas e golpes, mais uma vez, é tudo esquematizado anteriormente, né? Tudo pensado, tudo tem regras. Não é simplesmente bater por bater ou dar pancadas por dar pancadas. Tem todo um contexto a se trabalhar, correto? Até mesmo a questão da defesa, né? Essa defesa, procurar se proteger, resguardar, fazer até mesmo um contra-ataque. Um outro fundamento importante, o esquivar, desviar o corpo para evitar um golpe. Então, percebam a importância aí desses fundamentos, certo? Você quer acrescentar algo, prof? Não, eu só fiquei assim pensando que a gente poderia demonstrar, professora. Sim, eu vou já demonstrar no próximo quadro como que funcionam esses fundamentos. Para o estudante perceber um pouco mais. Beleza. Aí nós chegamos aqui, por exemplo, nos benefícios dessa luta, né? A gente tem aqui os nossos personagens fazendo aqui a queda do oponente, né? Fazendo com que esse oponente caia ao solo. Aí você deve estar se perguntando, mas prof, ser derrubado ou derrubar tem benefício? Será que tem benefício? Benefício depende para quem, né? Um vai ter, se for numa competição, um vai ter alguma questão, né? O outro vai ganhar. Mas aí quando a gente fala, por exemplo, ali a gente estava falando dos fundamentos, né? Desequilíbrio, tudo e tal. Até para eu cair, se eu olhar, por exemplo, esse oponente que está indo ao solo tem que ter técnica. De kimono preto. Se ele não souber cair, ele vai se machucar, ele vai se lesionar, né, prof? Sim, tem que ter técnica. Então existe um benefício aí. Né? Ele vai aprender. Se eu aprendo algo, é um benefício, certo? Olha, eu vou dizer para a professora que isso depende do ponto de vista. Se for na competição, ele não vai querer cair, não. Não, numa competição não, mas num treinamento diário, no qual eu estou conhecendo aí a filosofia, por exemplo, de vida, modalidade, da prática que eu desejo realizar, e isso é interessante, né? Porque você às vezes até se antecipa com relação ao oponente, né? Porque você já tem uma noção do que ele pode fazer. A gente pode perceber, por exemplo, benefícios motores, afetivos, cognitivos, pedagógicos. Opa, eu avancei. Motores, afetivos, cognitivos e pedagógicos. Agora eu venho aqui com a prof. Elisângela, tá? A gente estava falando agora há pouco de fundamentos, certo?
A prof. Elisângela disse que não teve nenhuma prática, aliás, mais institucionalizada, né? Uma luta em específico, uma arte marcial em específico. Eu vivenciei alguns fundamentos, algumas situações, né? Mas não propriamente dita a luta. A luta em si ela não fez. Mas assim, mesmo assim, como ela é da área da educação física, então ela conhece o contexto do que seria essas lutas, do que seriam esses fundamentos. Eu já treinei por 4 anos karatê, né? Eu fui até a faixa roxa, né? Não finalizei porque era um período em que a minha mãe estava doente, precisava fazer uma cirurgia e eu tive que parar. Mas nesse período de treinamento, desses 4 anos, eu aprendi muito esses fundamentos que a gente conversou agora há pouco, né? Do desequilíbrio, do saber cair, né? Do saber derrubar, dar pancada, dar o golpe, né? Porque, por exemplo, se eu tô aqui, vamos supor assim, prof, fica de frente para mim. A gente vai ficar de lado com os nossos alunos. Então, digamos que tá eu e prof aqui. Aí você fecha a sua guarda aqui, você coloca esse braço na frente e esse mais aqui, ó. Gente. Ó. Tá aqui, certo? Digamos que ela vai me dar um soco com o braço de cima, ó. Eu aprendo, por exemplo, eu tô aqui, né? Eu aprendo, por exemplo, a defender. Se a prof, por exemplo, vem me dar um soco e eu aprendo a defender. Aí vamos dizer que ela, rapidamente, ela deu o soco com a mão de cima e veio com a de baixo, eu já tirei a mão dela. Então, assim, eu já me antecipo, né? Claro que, né, como todo treinamento, como toda atividade física, né, prof? A gente tem dias que a gente vai apanhar um bocado até a gente aprender, mas a gente vai aprender. Né? A gente estava conversando agora há pouco do slide anterior, né, que era esse slide que está aqui, do rapaz que está de kimono preto, né, que a gente falou da questão do benefício. Se eu estiver numa luta, numa competição, não vejo benefício cair no chão, né? Mas dependendo da situação, você cai no chão. Não é legal ir pro chão, a gente sabe muito bem disso. Mas tem um conceito, um contexto histórico que é muito interessante, porque a luta em si, ela trabalha muito essa tua disciplina, esse teu controle, né? Às vezes, quando a gente se fala assim da luta, não é só propriamente para a luta, para o dia a dia, para o teu cotidiano, para as tuas atividades diárias, no teu trabalho. Muitas vezes você é desafiado, né? E às vezes você dá um passo atrás, que é movimento de luta, né? Como forma de defesa. Às vezes não brigar com o outro é uma forma de defesa. Então tudo isso que se trabalha na luta, a gente consegue aprender muito mais além. E isso quando a gente está falando de luta, gente, que tem regras, que tem limites, né? Eu não posso simplesmente chegar aqui e dar soco e bater na professora Elisângela do nada. Não é assim que funciona. Só que aí, veja bem, a questão que eu estava assistindo uma luta, não vou lembrar de quem, e a atleta demorou muito. Tem um período que tem que atacar. E ela demorou demais. Ela ficou se defendendo e ela não atacou. Aí ela foi desclassificada. Então, dentro daquela regra, tem da parte daquele esporte, né, daquele tipo de luta, ela não poderia passar aquele tempo tanto só se defendendo. Por isso que tem a questão em especial, a questão do espaço e do tempo. Porque se eu fico aqui, por exemplo, em cima de um tatame, tá? Eu e a professora Elisângela estamos brincando aqui de disputar uma bola, né? Eu quero desequilibrá-la, ela quer me desequilibrar e quem pisar com o pé fora, tá fora, né? Eu vou tentar de toda maneira fazer com que eu não caia, por exemplo, numa prática dessa. Nesse né? caso, seria uma iniciação. Seria uma iniciação. Mas se fosse, por exemplo, uma luta em que, por exemplo, o meu mestre dissesse, ó, vocês têm apenas 1 minuto. Se nenhum dos dois atacar, perde pontos 2. Aí não é benefício, né? Então eu vou ter que atacar. Porque eu tô indo contra o tempo. Então perceba que existe sim, né? Todos esses benefícios que a gente listou aqui, que tá do ladinho aqui da prof. Elisângela, né? Motores, afetivos, cognitivos, pedagógicos. Então a gente aprende a respeitar o outro, né, prof? Sim, com certeza. A gente tem sempre uma aprendizagem ali incluída. E então, a disciplina também, né? Isso, trabalha muito os valores, né? A questão de responsabilidade, a questão do respeito. Então perceba assim, eu sou suspeita em falar, mas assim, artes marciais, as lutas de um modo geral, elas são legais, desde que a tua intenção também seja legal, né, prof? Sim, tem muito essa questão também ética, né, que você precisa trabalhar. Isso, então vamos continuar nesse contexto? Então acompanhei no slide para ver o que tem mais aí. Vamos conhecer um pouco desses benefícios. Que benefícios nós temos aí, professora Elisângela, sobre o desenvolvimento motor? Então a gente vai ter coordenação motora, vai ser um dos benefícios, o equilíbrio, a percepção espaço-temporal,
E a gente também vai ter o que mais, professora? O nosso slide hoje não está ajudando. O nosso passador não está ajudando muito aqui hoje, mas vamos lá. O conhecimento do corpo e suas potencialidades, flexibilidade, agilidade, força e tonificação, aptidão cardiorrespiratória, resistência à fadiga. Isso aqui são tudo pertinentes, gente. A prática motora, né? Dentro, por exemplo, da educação física, a gente percebe muito essas questões. Dentro dos benefícios, prof. Elisângela, de domínio afetivo, o que nós temos? A gente já viu sobre o respeito, sobre a disciplina, né? Controle emocional, autoconfiança, autoestima, autoconhecimento, vai trabalhar essa desinibição, a perseverança e vai também aliviar, né? O momento ali que você extrapola todo o estresse, né? Você tira o estresse e diminui ali, alivia as tensões, né? Nesse momento, quando você faz a luta. Não se sente tão provocado pelo estresse, né, prof? Sabe dosar, dominar esse estresse, que todo mundo sofre de estresse em algum momento da vida, né? Mas você aprende a trabalhar isso. Temos agora o domínio cognitivo, a interdisciplinaridade. Então, como benefício proporciona o contato, o conhecimento da cultura de outros povos, países, né? Como a do próprio país, no caso da capoeira que a gente já mencionou anteriormente. Então, nosso personagemzinho aí tá animado, enquanto a gente está aqui aplicando a aula, ele já está se exercitando. Eu imagino que nosso estudante já deve ter alguma vivência. Se não teve, ele já está querendo experimentar uma prática, prof, porque ele está ficando animado, está ficando curioso. É possível trabalhar a interdisciplinaridade, né? Então dá para trabalhar história, geografia, dá para trabalhar arte, dá para trabalhar matemática, dá para trabalhar sociologia, dá para trabalhar muita coisa quando a gente fala de lutas. E agora, prof, chegou aquele momento da gente conseguir diferenciar o que são lutas e o que são brigas. Aí eu venho aqui rapidinho né? A gente já deu uma breve noção aí sobre brigas e lutas, né? Aliás, a gente fundamentou bem lutas e já foi diferenciando o que seria briga. Isso, e aí o que sobra é briga, né, gente? Então vamos imaginar que você está numa situação que você é provocado e pega pelos cabelos. Vamos supor que sejam duas moças, né? Diz que é muito briga de mulher, já ia falar, né? Mas não é gente. Não é, isso é preconceito. Isso aí já foi passado já. Isso, mas vamos dizer que tem puxão de cabelo, que tem dedo no olho, que tem uma rasteira, né? Que tem pancada sem orientação no rosto, né? Que a intenção dessa pessoa ou dessas pessoas é um tirar a vida do outro ou fazer com que o outro fique de fato no chão, sem poder levantar. Quando a gente está falando de exemplos como esse, gente, a gente está falando de briga, tá? Então, assim, o que a gente incentiva na escola não são as brigas. Não é você, por exemplo, sair da escola, né, porque você foi ofendido e você caçar confusão, vem pra porrada, vem pra briga. Não é essa a intenção. A intenção aqui é justamente trazer para você essa diferença do que é luta, do que é briga, né? E você se perceber e ter autonomia, né? E o equilíbrio de não aceitar provocações, se por acaso acontecer uma situação desse tipo ou parecida como essa. Entendeu? Então, quando a gente falar assim que não tem regras, que tá valendo dedo no olho, rasteira, dar porrada até tirar sangue, né? Situações bem adversas mesmo, por exemplo, usar de arma de fogo, de arma branca, né, de faca, essas coisas. Então a gente está falando de briga e não é isso que a gente está incentivando. A gente quer paz no mundo, e se a gente quer paz no mundo, a gente começa primeiro trabalhando essa consciência, né, esse equilíbrio, né, isso, prof? Uma outra alerta é você utilizar os fundamentos das lutas, o que você aprendeu na luta, né, alguns fundamentos específicos para a briga. E isso aí vai ferir, inclusive, a questão ética, os valores, os princípios, as regras. Então, eu não vou praticar a luta ali para eu poder sair cometendo atos violentos. Atrocidades, não é essa a intenção. Ou agredindo outras pessoas. Então, a luta você tem que utilizar como esporte ali, né? Exato. E não como com fins de violência. Eu tenho, só para me fechar aqui essa pegada, essa discussão que a gente está fazendo aqui, você deve estar imaginando um monte aí, quando eu treinava karatê, eu era adolescente, a minha colega ela já estava indo para a fase adulta e ela tinha 2 filhos pequenos,
né? Só para eu ilustrar a situação. Ela treinava nessa época comigo no dojo e ela, quando voltava para casa, ela passou no supermercado, comprou uma lata de leite ninho, né, para os filhos dela pequeno. E aí, antes dela chegar em casa, que ela tinha que andar um espaço bem grande, ainda era muito mata fechada, ela disse que ela sofreu um assalto, né? E aí foram roubar o dinheiro dela e levar a sacola que estava com leite ninho. Aí ela usou aquilo que ela aprendeu, os fundamentos que ela aprendeu no karatê para se defender, para defender aquilo que ela acreditava, né? Então ela usou para a defesa. Ela disse que se machucou bastante, mas a outra pessoa, o seu oponente aí inesperado, não ficou tão bem assim também não. Mas aí, graças a Deus, ela se saiu bem dessa situação, conseguiu levar o alimento para os filhos, conseguiu levar o dinheiro, mas foi uma situação de defesa. Perceba que a situação, o contexto é diferente, né, prof? Ainda que seja arriscado, né? Ainda que seja arriscado porque ela é uma mulher. E normalmente uma situação dessa acontece, o agressor é um homem, né? A maioria das vezes. Ou tá armado, ou tá com algum tipo de arma, né? Então, Isso. essa questão da reação, muito embora a gente não sabe o que a gente vai fazer. A gente nunca sabe. Quando a gente se depara com uma situação dessa, Exato. né? Mas sempre diz, não reage. Mas ainda assim, ela utilizou ali de um ponto de vista que ela estava se defendendo, né? Na defesa dela, e ela sentiu naquele momento que ela conseguiria. Talvez a outra pessoa fosse um pouco mais franzina, um pouco mais fraco em relação a ela, e ela acreditou que daria conta ali do serviço. Então ela fez por conta disso. Mas a gente tem que ter muito esse cuidado também, né, prof? Perfeito, essa questão de reagir, né? Isso. São situações e situações. É complexo, é uma parte complexa que daria uma aula toda a gente falando disso. Exato. Então vamos continuar, que a conversa tá boa, né? Vamos conhecer mais um pouquinho. Dá uma olhada no slide aí, gente. Olha só o que tem no nosso slide aí. Ele já diferenciou. Olha só, então a gente falou que lutas versus briga. A luta está ligada às regras, a briga não apresenta regras. A luta tem respeito entre os oponentes, tá? A briga não tem e ela é desorganizada. A luta, ela tem uma organização social, tá? A briga, ela não tem, ela detém aí maneira violenta, ela tenta aí resolver os conflitos da maneira mais desrespeitosa possível. Não se pensa na ética, não se pensa no respeito contra o outro, certo? E aí a gente agora, prof, vai assistir aqui uma matéria jornalística rapidinho, né? Sobre os tipos de lutas. Então, eu vou vir aqui com você, vem aqui com a gente, que a gente vai assistir junto. Dá uma olhada aí. Quase todo mundo associa essa voz à modalidade de luta mais praticada no momento, o MMA. As artes marciais mistas são artes marciais que incluem tanto os golpes de combate em pé quanto técnicas de luta no chão. Um confronto entre dois concorrentes que tentam derrotar um ao outro. São permitidos golpes utilizando os punhos, pés, cotovelos, joelhos, além de técnicas de imobilização. Mas existem muitas outras modalidades de luta, como o boxe ou pugilismo, um esporte de combate no qual os lutadores usam apenas os punhos, tanto para a defesa quanto para o ataque. O jiu-jitsu, uma arte marcial japonesa que utiliza como principais técnicas golpes de alavancas, torções e pressões para derrubar e dominar um oponente. O judô, uma arte marcial praticada como esporte de combate e fundada por Jigoro Kano em 1882. Os seus principais objetivos são fortalecer o físico, a mente e o espírito, de forma integrada, além de desenvolver técnicas de defesa pessoal. O taekwondo surgiu como forma de defesa pessoal de combate livre, que utiliza as mãos e os pés para repelir o adversário. Em muitos casos, sem a necessidade de agressão física e sem danos físicos ao oponente. O karatê,
Com repertório técnico que abrange golpes contundentes como pontapés, socos, joelhadas e bofetadas, executadas com as mãos desarmadas. E ainda técnicas de projeção, imobilização e bloqueios. O Muay Thai é uma arte marcial originária da Tailândia, que inclui golpes de combate em pé e é conhecida como a arte das 8 armas, pois caracteriza-se pelo uso combinado de punhos, cotovelos, joelhos, canelas e pés. Beleza, vocês viram aí diversidade bem grande aí de modalidades de práticas existentes, né, de lutas. Então você já conhece. Agora a gente vai passar bem rapidinho nas outras que também estão incluídas aí nesse contexto. Dá uma olhada no slide. Olha só o que nós temos. Nós temos as lutas olímpicas, tá? Essas lutas olímpicas, a gente tem aí o judô, o taekwondo, né? A gente tem esgrima, boxe. Temos também karatê, MMA, tem Muay Thai, Kung Fu, Sumô. Então, todas essas práticas aqui, gente, elas estão correlacionadas aqui nas lutas olímpicas. Quando a gente fala em luta, a gente também já pensa aí na cultura, né? A gente já pensa na luta corporal indígena. Então, a gente tem como um exemplo aí dessas lutas o Uka-Uka, né? Que ela se inicia aí com atletas ajoelhados, tá? Então, percebam aqui. Esses lutadores ajoelham-se e tentam girar em círculo e se agarram, né? Tentam levantar o adversário e derrubá-lo no chão, certo? Então, estamos falando aqui de cultura. Ainda nessa questão cultural, a gente pode mencionar a capoeira, né, como luta ou como dança para alguns. A gente pode mencionar que se comemora ela em 3 de agosto, né, o Dia do Capoeirista. Em 26 de novembro de 2014, a Unesco, ela declara aí que a roda de capoeira, olha que legal, a roda de capoeira como sendo um patrimônio aí imaterial da humanidade. Percebam o tamanho da importância aí da capoeira. Fala-se também dessa questão, de acordo com a organização, essa capoeira ela representa uma luta, resistência dos negros. Então a gente está falando aqui mais uma vez essa questão cultural. Agora a gente está falando dos negros brasileiros, né? A gente está dando importância, né, à cultura negra também. E aí, eu venho aqui com você, prof, porque eu vou deixar a nossa vivência, a nossa experimentação para o próximo bloco, para a próxima prática, para o próximo momento, que vai ser no momento da revisão, tá? Então, você já corre, já bebe uma água aí e volta para a gente fazer uma prática bem simples. Eu vou ver se a prof vai aceitar, né? Me desafiar ou eu desafiá-la, né? A gente vai fazer uma simulaçãozinha aqui bem legal, tá bom? Mas corre lá, bebe uma água e volta, tá bom? Certo? Certinho. Tchau.